última semana nós conversamos sobre o Jesus disruptivo. E se você não estava aqui ou não acompanhou pela internet, quero explicar um pouquinho para você o que quer dizer essa palavra disruptivo. Que hoje, não hoje, né? Já há uns 3, 4 anos até mais tem sido mais popularizada no meio do mercado, no mundo dos negócios, no mundo da ciência. A palavra e também eu creio que nesses dias, principalmente pós-pandemia, nós precisamos entender essa mentalidade. O dicionário declara que disruptivo é um adjetivo que provoca ou pode causar disrupção. É algo que acaba por interromper o segmento normal de um processo. É interruptivo, é suspensivo, é algo que tem capacidade para romper ou alterar. É aquilo que rompe. Disruptivo é quando você quebra ou há uma descontinuação de um processo que já estava estabelecido, já estava em andamento, e existe uma quebra daquele processo. E quando a gente se diz que é disruptivo, quando você interrompe, você suspende ou afasta o funcionamento normal de algo, seja um processo, seja de um produto, seja uma tecnologia, seja um serviço, isso, e você acaba descobrindo uma nova forma de fazer, de apresentar, de entregar. Geralmente está ligado, ou muitas vezes está ligado a uma inovação. Tanto que é falado da mentalidade da inovação disruptiva. E quando a gente está falando de uma inovação, seja tecnologia, produto, serviço, ela cria um novo mercado, uma nova rede de valores. Existia um mercado para aquilo, e de repente aquilo é interrompido e começa a ser feito de outra forma. E não é que evolui, não é evolutivo, é disruptivo. Ele interrompe aquele jeito de fazer e começa a fazer algo de outra forma, de uma nova forma, cria novos valores às vezes. E ela provoca uma ruptura de padrões já existente, já estabelecido. Geralmente é algo inédito, é algo original, é algo transformador. E que gera mercados novos, demandas novas. Você, de repente, nem sabia que precisava de algo, e de repente, ou nem precisava, mas alguém cria algo e de repente você começa a achar que precisa. Olha para o teu celular, é um negócio que talvez você vivia tranquilamente bem sem ele nos anos 90. E agora, quem é daquela época para cá, 2000 em diante, né? WhatsApp, né? Vou sair do WhatsApp. Pode ser das redes sociais, mas o WhatsApp eu uso mais que telefone, eu quase não uso telefone, né? É uma forma de se comunicar nova. Ela interrompeu um processo. E aí você olha para empresas, por exemplo, o WhatsApp, Airbnb, Nubank, Apple, Netflix, Uber, o que elas têm em comum? Empresas novas com ideias inovadoras. A gente conversou aqui, né? Como é que você assistia filme antigamente? Você na locadora comprava alugava fita, né? Lembra a fita? Colocava no teu videocassete. Aí veio o DVD, você ia na locadora e alugava. Aí veio o Blu-ray, eu nunca usei Blu-ray, não deu tempo, né? E aí, agora você vai lá e assina, faz por on demand, né? Por Netflix, Amazon, música. Gente, quem tem aparelhinho de CD no carro? Vi um pastor esses dias, acho que foi ano passado na Comingá, né? O Feitosa, falando assim, eu tenho uns CDs aqui, amados, eu fui oferecer para os irmãos da igreja, ninguém queria, porque ninguém tem mais aparelho de CD no carro, né? Você tem ainda? Né? Porque quem usa... era o máximo, lembra quando surgiu? Lembra que meu pai tinha um Aiva, uma bandeja com 10 CDs e rodava no Aiva. Agora você tem um aplicativo, como é que é o Spotify, milhões de músicas a teu dispor ali. É uma forma nova, disruptiva. Então inovar é necessário, mas mais do que isso, é preciso nós inovarmos de maneira disruptiva. E nesses dias que o mundo está mudando, você que tem um negócio, você que tem uma empresa, você que tem uma ideia, você que está na sua área de atuação, amados, tenha essa mente disruptiva, pense diferente, pense novo. Na nossa célula surgiram umas discussões boas, surgiu, o Fábio trouxe lá, o Fábio faz a gente ficar grilado, né? Sobre o novo normal.
né, que as empresas têm falado, novo normal, né? Hoje no grupo dos pastores aqui da ICD foi falado o novo normal, né? Após a pandemia, o novo normal, o que é o novo normal? Tá de máscara, você e tantas outras coisas, distanciamento, cuidados. E aí nós olhamos para a Bíblia Sagrada semana passada e vimos que Jesus foi um disruptor. Jesus foi disruptivo. Na maneira de encarar, de mostrar a vida, o relacionamento com Deus. Ele trouxe um jeito todo novo de se relacionar com Deus. Ele quebrou paradigmas, ele quebrou padrões. Jesus, e ele quer fazer isso na nossa vida. E olhando para a Bíblia, nós continuamos olhando isso. E eu não sei se você sabe, até eu pedi para ela adiantar, mas mudou, né? Mas está certo. O tema da nossa mensagem hoje é Pentecostes, poder disruptivo dentro de você. Amém? Não sei se você sabe, hoje é o dia de Pentecostes, no calendário judaico. No calendário cristão também coincide esse ano. O que é Pentecostes? Quando nós abrimos nossa Bíblia e olhamos para Atos, capítulo 2, versículo 1, você vai encontrar lá um texto que diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E aí, nós sabemos hoje que, quando a gente fala de igrejas pentecostais, o que é uma igreja pentecostal? É uma igreja do reteté, do tchumanaia, do pinga-fogo. Uma igreja pentecostal, o que é? É uma igreja aberta aos dons do Espírito, crê na atualidade dos dons, do mover do Espírito, do falar em línguas, dos dons do Espírito, das manifestações, são para hoje, não somos cessacionistas, né? Cremos que ainda se manifestam os dons espirituais. E por que é chamado pentecostal? Porque o Espírito Santo foi derramado de maneira abundante sobre toda a carne no dia de Pentecostes, em Atos 2. E aí veio esse termo, pentecostais, que para nós hoje, Pentecostes é mover do Espírito. Mas qual é a origem desse nome, Pentecostes? Quando a gente olha para a nossa vida e para a igreja primitiva, nós vemos que o derramar do Espírito Santo em Pentecostes, quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, alguns usam o termo cheios do Espírito Santo, use o termo que você quiser, mas eles foram capacitados para fazer a obra de Deus. Jesus morreu na cruz na Páscoa, na sexta-feira santa, na sexta-feira, e ele ressuscitou no domingo. E aí Jesus passou 40 dias aparecendo para pessoas. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. 40 dias ele apareceu. E antes dele ser assunto aos céus, ele subir aos céus, Lucas fala isso, Mateus, Marcos, Atos 1:8 fala que Jesus disse, falou para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus falou para os discípulos, esperem mais um tempo, até que Deus capacite, revista vocês de poder, de dunamis, é a palavra ali, o poder, ou dínamos, alguns dizem dunamis, de poder. E aí sim, quando vocês forem revestidos deste poder, vocês serão minhas testemunhas, tanto ou seja, ao mesmo tempo, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqueles discípulos creram no que Jesus estava falando. E eles permaneceram orando. A Bíblia diz que eles oraram no cenáculo. O cenáculo era o segundo andar de uma casa, como fosse um sobrado, eles estavam no segundo andar. E passaram ali, a casa de Maria, mãe de Marcos, João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E ali eles buscaram, em torno de 120 pessoas, eles buscaram a presença de Deus e a promessa de Deus. Até que no capítulo 2 fala desse derramar. O versículo 2 diz que de repente, depois a gente vai entrar no 2, não quero chegar lá ainda. E eles foram capacitados para fazer a obra do Espírito Santo. Eles receberam uma capacitação especial. E quando a gente olha para Atos 2, eu vejo pelo menos uma ação disruptiva de Deus na história humana, na igreja. Ele estabeleceu ali a igreja, aqui inicia a igreja. E um jeito novo de se relacionar, de declarar o que é povo de Deus, de adorar a Deus. A igreja começou a se reunir nas casas, nas ruas, em todos os lugares, não era só no templo. Antigamente o Espírito Santo vinha sobre pessoas.
em momentos especiais, em situações especiais, para fazer algo especial. Veja a história de Sansão, de Davi, os reis, os profetas do Velho Testamento. O Espírito Santo não estava dentro, mas aqui o Espírito Santo veio de maneira disruptiva, e agora ele não estava mais sobre, ele estava dentro das pessoas, e começou a mudar radicalmente a vida de pessoas. Discípulos, aqueles discípulos que andaram com Jesus, mas ainda tinham seus defeitos, suas falhas, seus problemas. Homens incultos muitas vezes, pescadores, e de repente cheios do Espírito Santo, invadidos por esse poder, cheios desse poder, que veio de forma disruptiva na vida deles. Aqueles que eram tímidos, calados, se levantaram e começaram a anunciar a palavra de Deus. Mas para a gente entender tudo isso, esse poder disruptivo, que agora habita dentro de mim e de você, eu quero que você entenda um pouquinho o que é Pentecostes. Eu não sei se você sabe, mas o povo de Israel tem melhor não, que 6? Vamos voltar a fita aí. 7 festas religiosas, vamos dizer, 7 festas de Israel. O pessoal fala que o baiano gosta de festa, né? Acho que Deus e Israel gostam mais, né? Tem 7 festas no ano. Essas 7 festas, pode mudar lá para mim, acho que vai ter que uma por uma. Ixi, fiz errado, pode soltar tudo aí. Isso, deixa aí. Não, pode soltar tudo aí. A primeira festa é a festa da Páscoa. A Páscoa era celebrada em comemoração à saída do povo de Israel do Egito. Você lembra lá quando o povo saiu da escravidão do Egito? Ano após ano era celebrada. A primeira vez foi na libertação do povo de Israel do Egito. Aí um cordeiro foi morto, o sangue foi passado nas portas. E aquele sangue daquele cordeiro, que festa, ano após ano eles celebravam a saída de Israel do Egito. Aquele sangue daquele cordeiro representava Cristo. Era comemorado no dia 14 do mês de Abib, no calendário hebraico. E dá em torno, eles pegam metade do mês de março e metade do nosso abril, né? Esse é o Abib. Então, comecinho de abril, 14 de Abib, ou finalzinho de março, nossa, depende da circunstância. E aí, eles sacrificavam o animal, tinha todo aquele ritual da Páscoa, comiam, tinha uma refeição com a família, isso na sexta-feira. Isso se cumpriu profeticamente. As festas de Israel, quando a gente olha para essas 7 festas que nós veremos aqui, amados, nós temos que entender elas, porque elas são a história da redenção de Deus sobre nossa vida. Estão lá no Velho Testamento, e a Bíblia diz que elas são sombra, tipos. Não quer dizer que agora a gente tem que realizar na igreja. Agora a gente vai ter a festa do tabernáculo, a festa da trombeta. Não, a gente não vai fazer isso. Mas elas apontam para Cristo, elas falam de algo. Elas falam de toda a obra da redenção, desde a morte, ressurreição, da salvação, da redenção, até a volta de Cristo. Então a primeira festa é a Páscoa. E a Páscoa, profeticamente, ela se cumpriu de forma precisa, na sexta-feira, ao pôr do sol, quando Cristo foi morto como um cordeiro no Gólgota. Eu não sei se você sabe, mas exatamente na hora, a gente falou isso já no passado, que quando Jesus estava sendo morto na cruz, era o mesmo horário que os cordeiros eram sacrificados no tabernáculo, no templo, né, de Israel. O cordeiro pascal era imolado, Jesus morreu na mesma hora. Na hora que o cordeiro pascal era morto lá no templo, pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, tocava-se o chofar. Gostaram do meu chofar? Vai indo, né? E aí, imagine isso, na mesma hora, o Senhor Jesus estava entregando sua vida por nós. E ali se cumpriu profeticamente isso, a morte de Jesus na cruz. No dia seguinte à Páscoa, se você olhar no nosso calendário esse ano, bateu com o judeu, foi dia, a nossa Páscoa foi, a Páscoa foi dia, a Páscoa seria na sexta, né? Nós cristãos comemoramos no domingo porque é a ressurreição, mas a Páscoa judaica é a sexta-feira, que é a morte do cordeiro lá. E aí nesse ano foi no dia 10 de abril. Dia 11, ou seja, no sábado, seria a festa dos pães asmos. Se você quer ver mais sobre essas festas, Levítico capítulo 23, fala de maneira detalhada, não detalhada, resumida, né? Todas as festas. Depois tem mais especificações. Levíticos 23. Mas a festa dos pães asmos era no dia 15, o dia seguinte à Páscoa. E era um período em que é uma festa que por 7 dias o povo deveria comer pão sem fermento e oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Pão sem fermento, nós chamamos de pão sírio, né? Algo parecido com aquilo. Era o dia seguinte e o povo não trabalhava, era o sábado, o povo não poderia trabalhar. E essa festa se cumpriu com a morte de Cristo.
terceira festa era a festa das primícias. E acontecia no dia imediato a festa dos pães asmos. Então a sexta era Páscoa, no sábado pães asmos e no domingo a primícia. Era no dia 16 de Abib e festejava o início da colheita. A gente, veja que interessante, Jesus morreu literalmente no dia 14 na Páscoa e ressuscitou no dia 16. Porque 1 Coríntios fala que Jesus é a primícia dos que dormem. Eu não sei se você sabe, mas um dia nós morreremos, se Jesus não vir antes. E nós ressuscitaremos, eu e você ressuscitaremos. E nós seremos, e nós já temos a primícia, a primeira parte já foi levada, que é Jesus. Nós seremos ressuscitados com Ele. Abri um parênteses aqui, você é corpo, alma e espírito, você é tricotômico, você tem 3 partes. Você tem esse corpo bonito, essa carcaça bonita, aí um dia vai morrer e vai virar pó. Você vai, não sei como, queimado, onde for, vai acabar, vai virar pó. Você tem uma parte de Deus em você, todo ser humano tem, que chama-se espírito, o espírito humano, é uma parte de Deus em você. E esse espírito volta a Deus que o deu. Quando você morrer, ele vai voltar a Deus. Mas ficará a sua alma. E aí, pastor, e a alma vai ficar o quê? Vagando por aí? A tua alma é o corpo, é a mente, intelecto, emoções. Você é uma alma, eu gosto dessa definição. Você é uma alma que tem um espírito e que habita num corpo. Tua mente, tua vontade, tuas emoções, teu intelecto, a tua alma. Se você morreu hoje, você tem Jesus, você vai, tua alma vai para o céu, vai estar com o Senhor. E você vai aguardar a ressurreição do corpo, da carcaça bonita. Agora imagine, amados, eu fico imaginando eu sem barriga, sem precisar fazer academia, com cabelos novamente, né? Sem rugas. Você, minha irmã, perfeita, do jeito que Deus planejou você. Isso é o corpo transformado, o corpo de Jesus glorificado, como Jesus teve. Jesus foi o primeiro. A festa das primícias era o início da colheita. O agricultor, ele ia lá e tirava um feixe e oferecia o seu primeiro feixe da colheita lá. Ele oferecia ao Senhor como uma primícia ao Senhor e entregava ao sacerdote. Dedicava os primeiros frutos da colheita a Deus. Assim, da mesma forma, Jesus dedicou ao Pai os primeiros frutos e Ele foi o primeiro fruto dessa tão grande salvação, do que muitos virão. E aí vinha a festa de Pentecostes, que também era chamada festa das semanas ou festa da cega, festa da colheita. E Pentecostes, ele era comemorado 50 dias depois da Páscoa. Na verdade, 50 dias a partir do dia seguinte. Se contava os 50 dias. A Páscoa nossa foi dia 10 de abril, conta até o final de abril, dá 20 dias, só que começava no sábado, não começa a contar na sexta, começa a contar no sábado. Então dá certinho, do dia 11 até o dia 31, que é hoje, que é a festa de Pentecostes. E ela tem uma ligação com as outras festas. Essa festa comemorava o fim da colheita, 50 dias de colheita. É uma espécie de segunda festa de primícia, mas essa é do fim da colheita. E no Pentecostes, então tinha a Páscoa, pães asmos 50 dias depois. Por isso que ela recebe esse nome hoje de Pentecostes, porque os gregos, a cultura hebraica teve contato com a cultura grega, e aí o Penta, 5, lembra? Pente é 5. Aí vem os gregos denominaram de Pentecostes, mas seria a festa da colheita, festa das semanas, porque são 7 semanas. E aí o Senhor cumpriu isso. Jesus morre na Páscoa. 50 dias depois tem o Pentecostes. E o que acontece? O Espírito Santo é derramado. A colheita. O Espírito Santo é derramado. E aqueles que seguem a Cristo, a Bíblia diz que na primeira mensagem ali, a gente vai ver o texto, Pedro sai para fora e começa a pregar, e mais de 3.000 pessoas se convertem na primeira mensagem, a colheita. E depois da festa de tabernáculo, de Pentecostes, se você quer gravar, é só lembrar que as 4 primeiras é com P, e é tudo junto. Páscoa, pães asmos, primícia e Pentecostes. Aí tem um intervalo, lá no final, o calendário deles, vem a festa das trombetas, que é no 7º mês, no primeiro dia do 7º mês, é tocada a trombeta para anunciar o início do ano civil. O ano civil deles é diferente do ano religioso.
E começa o ano civil deles. E aí alertava, uma das coisas que a festa das trombetas fazia, alertava o povo sobre a proximidade do dia da expiação, do dia do juízo. Então eles tocavam a trombeta, toca a trombeta em Sião. Ó, Asaf, lembra a música do Asaf? Né? É porque que é? Estava anunciando o dia da expiação, o dia do juízo. E a trombeta era o shofar. E a festa, essa festa da trombeta era um dia de descanso, de consagração, onde eram levadas ofertas ao Senhor. E anuncia, o Senhor está voltando. Se arrependa, fala de arrependimento. É aquilo que prepara o povo para o arrependimento. Apocalipse 2 e 3, as cartas às igrejas da Ásia Menor. É como simbolizado ali. Se você olhar na cronologia dos tempos, né? Estamos olhando os tempos. E o dia da expiação era a sexta festa. Acontecia no 10º dia do 7º mês. No primeiro dia, a festa de trombetas. No 10º dia, o dia da expiação, que os judeus chamam de Yom Kippur. O santuário era purificado. O templo era purificado pelas transgressões do povo através do sacrifício de um cordeiro, onde as pessoas transferiam simbolicamente os seus pecados para aquele cordeiro. Isso se cumpre em Jesus, quando ele é ungido como Messias nas nossas vidas. E a partir dali cessa o sacrifício. Tem que estudar Daniel para entender quando o sacrifício cessa, né? Jerusalém, depois o templo é destruído, o povo não podia mais sacrificar, cessou o templo e um dia vai voltar. E a sétima festa é a festa dos tabernáculos, onde 7 dias os judeus comemoram essa festa, e eles vão lembrar que eles viveram nômades, viveram em tendas no deserto, e por 7 dias eles saem das suas casas e habitam em tendas. Eu já vi fotos, vídeos, né? Aqueles judeus ricos aí que tem no mundo inteiro, lá em Manhattan, em outros lugares, os caras têm aquela sacada, moram num apartamento gigantesco, uma sacada, e o cara monta uma tenda e vai ficar 7 dias dormindo na tenda, fora de casa. Não importa se é rico, se é pobre, você vai, aqueles que seguem o judaísmo assim o fazem. E era uma festa de colheita, de júbilo, de celebração. Por quê? Porque já foi anunciado o arrependimento, já houve o dia da expiação, o dia do perdão. Agora o que isso representa? A volta de Cristo. É a colheita das uvas, das azeitonas, é um tempo de gratidão ao Senhor, que anuncia que Ele virá para a colheita final. Fala de últimos dias, não de pavor, não de medo, mas de festa, de colheita, porque o nosso Senhor está voltando. E aí nós temos a história através das festas de Israel. Então, voltando, nós estamos falando da festa de Pentecostes. Abri um parênteses aqui meio grandinho para você entender o que nós estamos vivendo. O texto diz que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, ou seja, estavam comemorando o dia da colheita. Só que do final da colheita, os 50 dias de colheita, judeus do mundo todo estavam em Jerusalém por causa da festa da Páscoa e ficaram para Pentecostes. E eles estavam reunidos, os discípulos, numa casa. E a Bíblia diz que, de repente, diga de repente. Na nova versão do Jonathan é assim, disruptamente. De repente, veio do céu um som como de vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Ele veio como um vento impetuoso para vivificar a vida daqueles homens. Como em Ezequiel, quando fala dos ossos, né, mortos que foram reavivados, criaram vida. Veio como um vento impetuoso. E o texto fala no versículo 3: e viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos, no versículo 4, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amados, Jesus foi um disruptor, o Espírito Santo também, ele veio de maneira disruptiva. Aqueles crentes estavam orando, buscando a presença do Senhor. O Senhor mandou que eles esperassem, que eles seriam revestidos de poder pelo dunamis, e ele veio. 10 dias depois, 10 dias de oração lá, e desde aquele dia que Jesus mandou eles ficarem, e de repente o Espírito Santo veio 50 dias depois da morte de Jesus na cruz. E veio o dunamis do Senhor, veio o poder do Senhor. Há 4 palavras gregas para poder. Primeira, exousia, que fala de autoridade legal, constituída. Autoridade, polícia, juiz, prefeito, presidente, autoridades, reis.
Ícaros, que é a força física, né? O lutador, a pessoa que tem a força física. Tem o Kratos, que é aquele que tem domínio, que tem autoridade, tem poder sobre uma região, sobre algo. Mas tem o Dunamis, que fala de energia, fala de força, fala de habilidade. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, mas aqui está falando de ele nos revestir de um poder, de ele nos encher de um poder, de ele revestir de uma nova experiência, de um novo enchimento do Espírito. E aqueles homens experimentaram isso. Esse Dunamis fala de um poder vindo de um outro mundo, uma atividade sobrenatural que fosse capaz de mudar até o jeito de ser deles, mudar a personalidade, mudar a forma de trabalho, mudar os resultados que eles tinham. E eles foram, alguns dizem, nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, outros chamam de enchimento, chamam de como você quiser. Batismo quer dizer imergir. Eu gosto da ideia de batismo, de você ser imerso. Nós somos batizados nas águas, eu sou imerso na água, totalmente. Batizado no Espírito, é cheio do Espírito. Quando eu aceitei Jesus, eu recebi o Espírito Santo, ele passa a habitar em mim. Entenda isso, antes de Pentecostes, o Espírito Santo habitava fora. Uma coisa é o Espírito humano, outra coisa é o Espírito Santo, tá? Todo ser humano tem, até o cara que não crê em Deus, ele tem uma parte de Deus nele, que é o que dá vida a ele. Mas no Antigo Testamento, quando Deus queria usar um rei, um profeta, um homem de Deus, um pastor, qualquer pessoa, o Espírito Santo vinha sobre ele, o capacitava para fazer algo específico, num momento específico, para um propósito específico. E depois, você retirava a pessoa. Mas a partir de Pentecostes, Jesus tinha prometido que viria o Consolador. E o Espírito Santo agora começa a habitar dentro do cristão. Revestir você de autoridade, mas ele não fica sobre, e não vai embora, ele fica em você. Então, quando eu sou batizado nas águas é uma coisa, batizado com o Espírito Santo é outra. Veja esse copo, ele tem água. Ele está cheio? Não está, se você não consegue ver, mas ele não está cheio. Mas ele tem água, então tem o Espírito. Mas o que seria, foi providencial esse negócio aqui. O que é ser batizado no Espírito, ser cheio do Espírito? Esse copo tem água. Deixa eu tomar antes que eu não vou tomar mais. Agora, esse copo tem água. Agora, essa água tem o copo. Agora você não sabe o que está dentro, o que está fora, o que é água, o que não é. Isso aqui, amado, é ser cheio do Espírito. Isso aqui é ser revestido de dunamis. Isso aqui é o poder disruptivo de Deus sobre a sua vida, que Pentecostes trouxe sobre a igreja. E ali a igreja começou, homens iletrados, homens simples, tocaram o mundo da época. E em menos de 30 anos alcançaram as fronteiras do mundo. Sem WhatsApp, sem internet, sem Facebook, sem YouTube, sem nada, sem microfone, pregando de um a um, e o evangelho transformou vidas. E ele veio para mim, é muito claro isso, de forma disruptiva, mudou conceitos, mudou valores, mudou atitudes de homens. Homens duros como Pedro, foi transformado pelo Espírito Santo. Pessoas incrédulas como Tomé, começaram a crer. Cegos, pessoas que nunca viram, foram tocados, curados. Coxo andou, mudo falou, cego viu, o surdo ouviu, porque Deus agiu de forma disruptiva em Pentecostes, naquele dia de Pentecostes. E nós vivemos dias que o mundo está em crise, em pânico, em medo. E eu e você, igreja de Deus, você que está me ouvindo na sua casa, onde você estiver, nós precisamos de um novo Pentecostes. Profeticamente não vai acontecer de volta o Pentecostes, mas entender que essa mentalidade, esse poder, ele está disponível para nós. E eu e você como igreja não podemos viver sem ele. Você como cristão não pode mais viver sem a presença do Espírito Santo. Primeiro, para se relacionar com Deus, é ele que gera em nós o desejo de ler a palavra, de buscar a palavra, de se alimentar da palavra. É ele que gera em nós o desejo de orar, de buscar, de adorar, de cantar, de servir, de ministrar, de pregar, de andar em santidade. Pastor, eu não consigo, eu tenho dificuldade em algumas áreas da minha vida. Eu também tenho, amados. E se não for o Espírito Santo, nós não vencemos.
Sozinho você não vence, mas quando ele vem de forma disruptiva sobre sua vida, nós vencemos tentações, nós vencemos paixões, nós vencemos medos. Nós tomamos ousadia, e ele pode vir de maneira sobrenatural sobre sua mente, em todos os aspectos da sua vida. Está difícil nos estudos, ele pode vir te capacitar. Está difícil no trabalho, ele vem e te capacita e pode te dar uma ideia genial, que pode transformar não só a sua vida, mas a vida de outros. Uma forma de pregar, eu tenho falado, hoje nós conversávamos com alguns pastores no grupo nosso da associação, a igreja tem que se repensar, temos que agir de uma nova forma, e temos que buscar isso nele, na presença dele. Israel experimentou, aqueles discípulos experimentaram isso. Somente o Espírito Santo, amados, ele pode nos colocar no reino. Se você perdeu a vontade de adorar, se você perdeu a vontade de servir a Deus, você fala, antigamente eu fazia isso, fazia aquilo. Sabe o que falta? Falta de um novo Pentecoste, de um novo mover disruptivo do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a minha vida, seja de quem for. Não é a igreja que está ruim, não é o pastor que é fraco, fequinho, gordinho, feinho, mas vai. Mas você não é isso que é o problema. O problema é que nós estamos vazios e queremos fazer algo vazios. A igreja aqui é grande, você que não consegue ver, temos capacidade para 1.200 lugares aqui. Não temos lista de membro ainda? Mas nesses dias de pandemia temos que sentar um a cada 1,5 metro do outro. A gente fala, faz eco. Se você não viu o eco, você sentiu o eco. E muitas vezes nós estamos assim por dentro. Porque se aqui tivesse cheio, não tinha como, o eco não ia ser, fazer das caixas aí, mas não do lugar. Mas quando algo está cheio, não tem. Às vezes a gente é sino que tine, sino que faz barulho, mas não tem nada dentro. O Espírito Santo hoje, profeticamente, no dia de Pentecostes, eu creio que Deus está soprando sobre toda a terra, trazendo um novo mover sobre cada igreja, em cada canto, em Maringá, em outras cidades do mundo todo, porque a igreja acordou de uns meses para cá, orando, clamando. Antes dessa pandemia, a igreja estava desperta para isso, que algo novo ia acontecer, e está acontecendo. E chegou, mas eu creio que chegou a nossa vez de experimentarmos isso. O versículo 3 diz que viram línguas como que de fogo e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. E eles experimentaram, eles esperaram o cumprimento da promessa, ele veio sobre eles. Eu já falei para muitos, talvez já falei aqui na igreja, mas eu vou contar de volta. A minha experiência, eu aos 15 anos, aos 15 anos, acho que era 15 anos, nasci em 77, 93, faz a conta. 15 para, não tinha feito 16, ia fazer em novembro. Tinha 15 anos. Em 1993 tive uma experiência com o Espírito Santo, era um jovenzinho tímido, calado, tinha meus amigos, estudava, mas era calado, bem retraído, dificuldade de falar em público, vergonhado, e sempre estava perto do pai, da mãe ali e tal, quando ia para a igreja, congregava uma abençoada igreja, Assembleia de Deus, num bairro de Olarias, em Ponta Grossa. Fui pastoreado por pastor Marcos Sornazário, Pedro Ribeiro, enfim. Mas de uma época, a igreja lá era uma igreja pequena, acho que não dava esse palco aqui, ela era menor que o palco, de madeira. E os irmãos ali, junto com a liderança, construíram uma igreja com suor, esforço dos irmãos, e fizeram mutirão, e ganhar, e construir uma bela igreja, uma bonita igreja, eu não sei a capacidade, talvez 250 pessoas, 300, não sei. Mudamos para esse templo. Só que era o mesmo povo, né? Era os mesmos, é pouca gente, não é muita gente. Eu lembro que nós tínhamos estudado um trimestre anterior sobre o Espírito Santo na escola dominical. E aí um sábado, se eu não me engano, 3 de setembro de 1993, lembro até o dia, porque para mim foi marcante. Um pregador chamado Emílio, irmão Emílio, um evangelista, uma congregação, acho que era do Contorno, lá em Ponta Grossa. Ele foi pregar num congresso de círculo de oração. E ele pregou. Eu não sei o que ele pregou até hoje. Eu sentava lá atrás, eu ia para a igreja, mas não prestava atenção, né? Você, jovenzinho que está aqui, está assim, eu sei o que é isso. Se sentar e a tua cabeça voar, daqui a pouco eu voltava. Eu sei que no final do culto,
esse cara fez um apelo para quem queria ser batizado com o Espírito Santo vir à frente. Eu pensei assim, eu nunca fui batizado com o Espírito Santo, eu quero isso. Eu nunca experimentei isso, eu nunca pedi isso, eu quero. E fui até a frente. O irmão orou, todo mundo lá, não aconteceu nada, eu voltei. Quando eu sentei, a gente estava lá atrás, assim, onde que sentei, eu olhei meu irmão, que hoje está com acho que 33 anos, o Jean, é o caçula, ele tinha 5 anos. O Jean estava orando na frente, com as mãos levantadas, assim, falando em línguas. 5 anos. E aquilo, meu Deus, meu pai chorando, minha mãe chorando, e aquele, eu quero isso também. Eu voltei para frente correndo. Voltei no caminho, um irmão me abraçou, o João Carneiro me abraçou. E aquele irmão estava embriagado já no Espírito, o Espírito Santo já tinha pegado ele de um jeito, ele estava bêbado. E eu comecei a chorar, e abraçar ele, e comecei a falar em línguas estranhas, e de repente eu comecei a profetizar para ele. Eu abraçava outro, profetizava também. Eu abraçava outro, profetizava. Acho que em 2 dias eu profetizei mais de 100 pessoas assim. O cara parava na minha frente e eu, é isso, te digo. E aquilo foi algo assim. Aquele culto não acabava mais, nós fomos para casa, minha irmã não tinha ido no culto aquele dia. E aí contamos para ela, contamos para ela, tal, aconteceu, o Jean foi batizado do Espírito Santo, o Jonathan também. E de repente, buzina lá, aqueles irmãos, alguns irmãos, 3 famílias lá. O João que estava bêbado no Espírito, né, embriagado, o João queria orar lá em casa. E eles foram orar lá em casa. E começamos a orar, e foi, e ele só falava em línguas e tal. E foi madrugada dentro. Eu lembro que Deus falou para minha mãe que aquela noite Deus ia dar uma vitória para ela. E altas horas da madrugada, lá, sei lá, 2 horas da madrugada, uma das irmãs, a Z, esposa de um abençoado irmão chamado Haroldo, que me discipulou, a Z falou assim, gente, eu tô entendendo tudo que o João está falando aqui. E eu vou falar que eu não aguento mais. Ele falava em línguas, ele só falava em línguas estranhas. E ela entendia tudo, e ela começou a ir um por um. Meu pai e minha mãe estiver vendo, eu lembro desse dia. E aí, ela chegou na vida e cada um começou a profetizar e dizer. O que ele falava em língua, ela interpretava. Tá, dons de interpretação em línguas. Até que chegou na minha vez, eu tinha 15 anos, ela falou, você vai ser um pastor, Deus vai te usar, Deus vai te levar daqui. E aqui, cumprimento na palavra. A partir daquele dia eu agarrei aqui, eu falei, Deus, eu vou ser. Mas lá pelas 3 da manhã, meu pai foi batizado com o Espírito Santo. Aí, eu lembro que a casa do meu pai era um chalé concreto. Meu pai tinha umas ideias loucas, geniais, por sinal. E no canto da sala o João sentou. O João tava, já oramos com todo mundo, o João sentou no cantinho da sala, pegou a Bíblia dele. Acho que não era uma Bíblia dele, era uma Bíblia de alguém, da mãe, do pai, que estava em casa, em cima de uma máquina de costura. Ele sentou assim, pegou uma Bíblia e deu para o Haroldo e pediu para ler. Leia. Eu estava do lado do Haroldo. Quando o Haroldo abriu a Bíblia, ela caiu em Atos, capítulo 2. Eu nunca tinha lido assim, não lembrava do texto como conheço hoje. Abriu assim e o Haroldo começou a rir. Ele era assim, parecido comigo fisicamente hoje, né? Na época era bem magro. E ele começou a rir. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amados, e de repente veio do céu um som como de vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos. Dei aula de Novo Testamento esses dias, falei para os alunos, Atos 2, para mim, foi escrito na madrugada do dia 4 de setembro de 1993, onde Deus mudou a minha vida. Ele foi disruptivo. No outro, amados, eu lembro do domingo de manhã, de sol, o ambiente que estava, eu lembro tudo, assim, de uma forma perfeita, porque foi a minha conversão, eu acho. Um mover do Espírito. Aquela igrejinha, amados, que sei lá, tinha 30, 40 irmãos. De repente começaram a ter ideia, vamos fazer evangelismo, vamos fazer culto ao ar livre. Cada tempo tem o seu tempo, vamos repetir. E aí a gente ia para as favelas, eu preguei por mais de um ano em favelas. Pegava uma caixa, tocava vindo da harpa. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ó pequeno e ao adulto. Terrível, né? Eu cantando. Mas não era eu que cantava, graças a Deus. E aí nós íamos nos bairros de Ponta Grossa, cheio de buracos, subida e descida.
e pagava lá a luz para alguma casa, puxava uma extensão, e tocava, fazia o louvor. E eu lembro que o João dava a oportunidade, dá uma palavra, prega aí e tal. E fui aprendendo a pregar 15, 16, 17 anos. E aquilo, pregava com uma ousadia que não via ninguém, né? De repente fazia apelo, daqui a pouco chegava um vizinho, outro, alguém pedindo. Meu jeito de ser mudou, minha forma de fazer, de ser. Eu lembro que um ano depois, eu preguei a primeira vez na igreja. Era um culto de crianças, uma quinta-feira, tinha culto de criança lá, uma vez a cada, sei lá quanto tempo. E aí toda a igreja participava, mas as crianças faziam um momento. E convidaram eu para dar a palavra. E eu fui pregar. E o que eu pregava? Eu só pregava essas coisas, Atos 2. Aí preguei sobre batismo com o Espírito Santo. Fiz apelo. A criançada veio. E tinha um senhorzinho chamado seu Ulisses, um homem de Deus. Tocava um cavaquinho. O pessoal do louvor estava lá e estava do lado com o cavaquinho lá, sentadinho lá. Ele ficava assim, né? Quem está vendo e lembra do seu Ulisses, homem de Deus. Tocava sempre a mesma música, eu acho. Mas todo louvor, toda música, todo culto, toda reunião de oração ele estava lá. E ele desejava muito ser batizado com o Espírito Santo e não havia sido ainda. Sei lá, acho que tinha uns 80 anos. Eu lembro que no final, amados, eu só olhei e vi as crianças abraçadas com ele. Ele foi batizado com o Espírito Santo naquele dia. No dia seguinte ele faleceu. Segundo os filhos, ele foi encontrado com a Bíblia aberta em Atos 2, com o corpo em casa, morreu dormindo, com a Bíblia em Atos 2. Porque é poder disruptivo que muda dentro de você, muda quem eu sou. Eu contei isso, mas para mostrar que o Espírito Santo muda. Hoje eu acho que falo até demais. Ele vem sobre pessoas e capacita. Ele veio sobre mim, eu não tinha capacidade, não tenho ainda. E graças a Deus que eu não tenho, porque a hora que eu depender de mim, estamos lascados. Mas a hora que eu estiver dependendo de mim, vocês fogem de mim. Temos que depender dele. Como igreja, como indivíduos. Se o teu casamento vai mal, se você não sabe o que fazer, clame a ele. Ele muda a história do teu casamento, a história de vida, a história do seu relacionamento, do seu trabalho. Ele muda você por dentro, porque é um poder dentro de nós. Versículos adiante falam: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações, versículo 5. E juntou-se um som, e a multidão ficou perplexa, no 6, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Eles começaram a falar em novas línguas, e o povo ficou: poxa, mas eu venho de Roma, eu venho da Panfilha, eu venho de não sei que lugar, e eu ouço eles falar nas minhas línguas. E o povo ficou perplexo, porque o Espírito Santo faz algo que deixa pessoas perplexas. E ele deixou aquela... Pedro então sai lá de dentro e começa a pregar, e 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas. Deus usa Pedro de forma extraordinária. Só Deus pode capacitar, amadas, pessoas fracas e incapazes. Eles falaram no versículo 7, o povo está atônito e fala: ué, mas não são galileus? Esses que ouvimos falar nas próprias línguas, nossa, não são galileus, eles não são lá do sítio, eles não são lá é os caipirão, Israel. Amados, o Espírito Santo veio, em primeiro lugar, para glorificar a Deus, para que Jesus seja glorificado, exaltado, mas ele veio também para edificar a igreja, edificar a sua vida, edificar nossa família, nossa casa. Ele veio para habitar no homem, para habitar dentro de você, fazer de você templo do Espírito. Se você tem vindo na igreja só por religiosidade, porque é bom, porque faz bem, porque teu pai quer, porque tua mãe quer, não adianta nada. Você precisa de uma experiência com Deus verdadeiro, vivo. Eu lembro que a partir daquela experiência eu comecei a entender que eu não sirvo a qualquer Deus, um Deus preso num crucifixo, numa estátua. Eu sirvo e você serve um Deus vivo, que ouve a sua oração, que fala com você, que vê o que você faz, que está com você todo o tempo. E a nossa fé cristã tem que ser baseada nisso. O seu relacionamento com Deus, o nosso culto, as nossas reuniões, as nossas células, elas têm que ser direcionadas por esse poder, pela liderança do Espírito Santo, que desrompe, que muda, jeito de fazer, forma, modelo. Ele rompe com tudo, mas ele transforma vidas. Esses dias de pandemia, ali em També, aconteceu algo tão interessante. Os meninos começaram uma reunião de oração, quarta-feira de noite. Na primeira reunião apareceu um rapaz bêbado lá. E eles oraram com o menino. E o menino outro dia estava lá com eles. Aí foi domingo, e vai quarta, e vai domingo. Ontem estava aqui, estava em casa de noite, estava hoje de manhã lá. Acabou, largou. De uma hora para outra.
Mas vai ser difícil, os próximos dias serão dias difíceis. Economicamente, financeiramente, né? A questão de saúde. Mas aí não nos impede de pregar, de anunciar, de dizer quem é Cristo. E de sermos usados por Deus. Vamos usar as tecnologias, vamos usar. Mas se não tiver tecnologia, nós vamos falar do mesmo jeito. Você que está na sua casa, o Espírito Santo quer você, assim como Ele quer cada um de nós que está neste lugar. E Ele quer nesse Pentecostes nos encher novamente. Novamente. Faz de novo, né? A gente canta aquela canção. Faz de novo. Só o Espírito Santo, Ele é disruptivo, amados, porque Ele realizou coisas inéditas, coisas grandes e poderosas. Só o Espírito Santo pode transformar publicanos, pecadores, em pessoas que encheram o mundo com o Evangelho. Encheram o mundo, homens que a sociedade não dava nada, esses homens transformaram a humanidade. Causaram um grande espanto, levou pessoas a fazerem perguntas sérias. O que devemos fazer? Versículo 37 lá, o que nós devemos fazer então? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado pelo Espírito Santo. Arrependei-vos. O que é se arrepender? Arrependimento é metanoia. Arrependimento não é chorar, não é, ai meu Deus do céu, eu sou pecador, e continuar fazendo a mesma coisa. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Eu estou indo para cá, faz algo disruptivo, eu mudo para cá. É metanoia, é mudança de mente, é se arrepender. Só que nós não temos forças, nós não temos capacidade, nós somos fracos, nós somos humanos. E aí Deus, sabendo disso, que você é fraco, que você é humano, que você não tem poder para vencer suas tentações, suas paixões, você não tem poder para fazer aquilo que Ele colocou no teu coração, o que Ele faz? Ele derrama sobre você o Espírito Santo, te capacita para vencer as tentações, te capacita para vencer o mal, te capacita para pregar, te capacita para cantar, para tocar, para louvar, para orar, para receber, para evangelizar, para pastorear, para mexer na internet, para mexer no som, para ser um engenheiro de som, para ser o que for, para você ser um empresário, para você ser um executivo, para você ser um estudante, um assistente social. Ele te capacita. Mas esses dias eu pensando sobre essa mensagem, eu dizia: Deus, qual que é o que o Senhor tem, olhando para a minha vida, olhando os ministérios, por onde eu passei, que eu acredito que Deus nos coloca em lugares por Ele quer nos ensinar algo. Cresci no meio do fogo, do Espírito, do reteté. Não parece, mas eu creio, gente. Já ficando velho, gordinho, fica meio parado, mas eu continuo crendo, tá? Gosto de uma rajada de língua estranha, querido Luiz Hermínio, né? Creio em profecias, creio em palavra profética, cremos em sinais, cremos em dons, cremos em palavra de conhecimento, cremos em palavra de sabedoria, cremos ainda em milagres, cremos ainda em curas, cremos ainda em maravilhas. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele tem poder para agir na nossa vida. Eu creio que Ele tem poder para mudar situações econômicas, na minha vida, na sua, na cidade, na nação. Nós cremos. Nós somos uma igreja que crê, você é daqueles que creem. Podemos ser perseguidos, humilhados, zombados, estão tudo bêbado, dane-se os outros. O que importa é quem Deus é para mim e para você. Mas nós não podemos mais viver uma vida cristã medíocre, sendo que nós temos à nossa disposição o maior poder dos poderes, o maior amor dos amores, Senhor dos senhores, que é o nosso Jesus. Eu creio nesses dias, amados, olhando para tudo isso que o mundo está vivendo, e Deus, eu sei que tem algo mais. Eu quero esse algo mais. O mundo precisa, amados. O mundo precisa, eu e você precisamos. Esse mais. Pastor, eu já sou batizado com o Espírito Santo, então nós queremos mais. Mais. Não se satisfaça com a vida cristã que você tem. Não estou dizendo que ela é ruim, mas ela pode ser melhor. Músicos. Pastor, eu queria tanto tocar teclado melhor, eu quero tocar baixo, eu quero tocar bateria, eu quero tocar violino. Pede a Ele, Ele capacita. Ele capacita. Jovens, está tão complicada a questão dos estudos, né? Esses dias aí de estudando de casa, o pai é professor, pai, mãe, me incluo nessa. O Espírito Santo nos capacita, dá-nos paciência, nos capacita.
A paciência está dando, né? Fazendo a gente ensinar as crianças. Mas capacita. Que eles não percam esse ano. Que eles aprendam. De uma maneira especial sobre eles. Amados, eu creio nesse novo mover do Espírito. Esse novo dia de Pentecostes. E o que aconteceu naquela igreja, amados? Pedro pregou e 3.000 pessoas. Imagine nós aqui, como membros, quando a gente faz a continha e conseguir reunir todo mundo, dá uns 100 pessoas mais ou menos. Amados, imagine nós de repente, tem 3.000 pessoas lá fora esperando para entrar. A fila daí tem que ter 1,5 metro de distância, né? A fila está lá no bom dia. Quantos creem que nós precisamos mais desse Pentecostes? Desse poder disruptivo sobre nossas vidas? Então quero te convidar a ficar em pé. Nós não podemos orar impondo as mãos, fazendo tudo isso, não vamos respeitar as ordens. Mas eu creio que aquele que pode tocar você está aqui, é Ele que precisa tocar você, não eu. Ele que tem que te encher do Espírito. E Ele pode fazer isso hoje, agora. Ele pode fazer isso na sua casa, logo mais. Ele pode te acordar de madrugada. Eu fui na igreja, minha mãe foi batizada com o Espírito Santo em casa. Eu lembro, nós estávamos na sala, acho que eu estava jogando botão com meu irmão. Casinho, 1986, 87. Meu pai assistindo TV, de repente escuta a mamãe lá. Todo mundo correndo pro quarto lá, ela estava orando, foi batizada com o Espírito Santo em línguas em casa. Tem gente que é no carro, tem gente que é no ônibus, tem gente que é em qualquer lugar. Se conversarmos com alguns irmãos, você vai lembrar experiências que você teve com o Espírito Santo. É muito bom, eu gosto de lembrar essas experiências. Mas nós não podemos viver só do passado, né? Eu usei esse exemplo porque eu sei que ele muda. E ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Ele continua fazendo coisas novas. Ele quer derramar do seu Espírito sobre você. E nesses dias, clame por ele. Aquela igreja recebeu, os discípulos receberam, porque eles esperaram. E o Espírito Santo, eles clamaram. E amados, o resultado daquilo foi um mover. Eu lembro que a igreja que eu congregava naquela época foi um avivamento, nós cultos, aquela igreja se encheu. Eu lembro de um domingo, que havia uma quadrangular próximo ali, que eu não sei o que aconteceu, eu sei que o pastor Horacílio, terminou o culto e o povo foi lá, já tinha terminado o culto deles, eles desceram lá, juntou as duas igrejas, era uma casa da outra, a Assembleia de Deus, a quadrangular. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está fazendo algo lá, e desceu a turma da quadrangular lá participar com a gente do culto. Deixa ele se mover. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está na sua casa. O Espírito Santo, ele pode te pegar aí. Ele pode te encher aí da presença. Você que lembra de dias que se foi cheio do Espírito, e aquilo parece que aquele fogo cessou. Ele quer reacender essa chama no seu coração. Versículo 40, ou melhor, versículo 42 diz: e aqueles discípulos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Coisas simples. Tudo que é disruptivo é simples. E todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A igreja entendeu o papel missionário dele, o papel social dela, né? Não havia necessitados entre eles. Não havia pandemia que impedisse aquela igreja de crescer. E todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, simplicidade, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentavam a cada dia os que iam sendo salvos. Todos os dias. Deus quer salvar a todos. Deus quer alcançar a todos. E Ele começa isso em mim e você, através do mover do Espírito. Clame Ele. Clame Ele agora pela presença do Espírito Santo. Sim, Jesus, vamos adorar. Sim, Senhor, nós clamamos por Ti. Oh, sim, Deus. Espírito Santo, Tu és nosso amigo.